A paz do Senhor, professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Comigo, a professora Raíssa. Paz do Senhor, Raíssa. A paz do Senhor, Manuela, a paz do Senhor a todos que nos ouvem e nos assistem nesse podcast. Então, queridos, hoje estamos iniciando um novo trimestre, terceiro trimestre de 2026, com o título, né, da lição A Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, tá? Eu acredito, né, que cada um de nós, professor, tem estratégias, enfim, para iniciar, né, um novo trimestre, assim como cada escola também, mas eu penso que para esse trimestre seria bom livros, né, de uma forma geral, mas eu trago aqui um clássico, né, um comentário bíblico do Novo Testamento de Matthew Henry, né? Ele é um puritano e aí o comentário dele é um pouco extenso, mas traz bastante conteúdo, né? Da nossa CPAD vende, né, tanto separadamente como a coleção completa. Mas, claro, fica como sugestão caso, né, você tenha um outro comentário de outra pessoa que tenha, né, aí o livro de Atos, também vale a pena consultar. Por quê? Eu penso, né, eu não sei, Raíssa, mas as lições, elas vão ser baseadas no livro de Atos, né? E é importante a gente fazer a leitura não só daquele capítulo, mas do que justamente antecedeu, né? E considerando, inclusive, essa introdução ao trimestre, é importante você trazer, né, ao seu aluno, à sua classe, essa contextualização do início ali do livro de Atos, né? Embora, porque aqui já começa, né, no capítulo 13, e embora as pessoas naturalmente já conheçam o contexto e tudo, mas normalmente se concentra mais nos capítulos um e 2 porque fala ali justamente do revestimento do poder do Espírito Santo, né? Nós pentecostais que cremos, né, no batismo com Espírito Santo, no falar em outras, falar em línguas. E aí, eu penso que é importante essa contextualização, até caracterizando, né, o que que a igreja estava fazendo antes de chegar aqui ao chamado, né? O que que eles estavam fazendo, qual era o contexto em que eles estavam, qual foi aí o start, né, aí que deu início justamente à igreja dos gentios. Então, eu penso que essa contextualização, e aí, por isso a sugestão de um comentário bíblico, porque você consegue, dentro dessa leitura geral, né, ali do livro de Atos, do capítulo 1 até o 12, e considerando o 13 todo, né, é importante que você faça a leitura. Se você pega um comentário, considerando o tempo que nós temos aí para estudo, né? Você, claro, aquelas passagens que lhe saltam os olhos e chamam mais atenção, então, porque às vezes, pelo menos esse aqui, você teria que ler, né? Tudo isso aqui para chegar no capítulo 13, tá? Então, é bem robusto. Então, você precisaria de mais tempo. Mas se você tiver, é importante. Mas caso não tenha, né? Então, o tempo que você tiver, você destaca algumas passagens para você ler, para essa contextualização. Então, essa é a primeira dica. E sempre para esse momento que você for, né, tiver ali na escala para ministrar essa aula, é importante fazer a leitura do contexto bíblico, né? Como sugestão para essa primeira aula, inclusive, na verdade, para esse trimestre, né? Uma sugestão é adotar um mapa mundi. Então, para a primeira aula, seria interessante você levar um mapa mundi, inclusive como motivo até para a oração do início do trimestre ao final. Essa também é uma dica, né? Fica aí a critério da sua igreja. Por quê? Porque você já começaria ali a sua aula, né? A introdução, na verdade, desse trimestre é quando ele fala a igreja dos gentios, né? Da chamada missionária, a consolidação do evangelho entre os povos, é pensar quem, né, hoje ainda precisa ouvir o evangelho. Então, quando eu levo esse mapa mundi, eu penso no macro, né? Do maior até chegar ao menor, que é o meu vizinho,
né? Um familiar, um irmão, então uma mãe, um pai, a depender, né? Então eu penso nesse maior, que é todo mundo mesmo, literalmente. E aí depois, né, eu vou pensando ali no meu nicho, né, em quem eu estou ali mais próximo. Então são algumas sugestões que a gente traz para a contextualização, o início mesmo dessa lição. Não só isso, né, eu considero também importante você ter ali o seu momento diário, né? Hoje, a CPAD, né, lança o devocional. Então, esse devocional traz a oportunidade de você, como professor, né, ali na semana em que você vai ministrar aula, por exemplo, ou em combinado, né, com a turma, com a classe, você trazer, né, aquelas passagens da semana, né, segunda, o que que tá falando. É interessante porque vai nos conduzindo, né? Vai nos preparando, e aí você tem um repertório maior, o próprio aluno, inclusive, e essa discussão no próprio grupo pode gerar, né, diversas oportunidades, né, de aprendizagem da palavra de Deus. Então, a partir do auxílio, né? Você pode até colocar lá a sugestão, irmãos, leiam hoje, bota lá a sugestão da página, enfim, ou faz a leitura em áudio, né? E grava ali. Então, são oportunidades que a gente vai tendo e que Deus vai nos dando enquanto professor de fazer o que a lição vai nos incentivar a fazer, né? Que é justamente anunciar o evangelho, né? O ano passado nós vivenciamos uma lição sobre Atos, mais especificamente sobre, né, o Pentecostes e tudo, o avivamento. E é A igreja primitiva, né? Pegou a parte da isso, igreja primitiva, a igreja em Jerusalém. isso, exatamente, Raíssa. Eu não lembrava o título, mas é exatamente. E aí, então vejam, já houve uma abordagem por um ângulo, né, desse livro, então agora vem outro com um olhar mais histórico, né? Então, e também atual, para o que estamos vivendo hoje, ainda mais para os próximos meses que virão, né? Que iniciará aí a preparação também, né? Meio político, enfim, ano político e tudo. Então, assim. É um contexto em que precisamos estar firmados na palavra de Deus sempre. E a EBD é a oportunidade para isso. O que eu achei interessante é que nesse trimestre, inclusive, na própria lição da CPAD, não, essa minha aqui é capa dura, tá? Mas a capa normal, eu não sei a de Raíssa, mas no verso veio motivos para frequentar a EBD, né? Eu não sei, a de Raíssa é a maior, eu não sei se na dela tem, mas os motivos atrás, no verso, se tem os motivos para frequentar EBD. Então, vale ressaltar também isso. Então, ele vem trazendo esses motivos, eu achei muito interessante, e você pode estar ressaltando isso, né, ali nas suas aulas, alguns desses motivos, né, o seu aluno que tem a revista, então tá lá, né, você lê esses motivos, estar lembrando no grupo, enfim, fazendo esse diálogo. Nós aqui temos a oportunidade de participar da EBD em síntese. E para esse trimestre veio como comentarista o pastor Sisak. E é interessante porque em dos momentos da fala dele ali, da palestra dele, né, ele disse: Olha, não espera o pastor, não espera aí o superintendente da EBD captar alunos para você. É você, professor, que precisa captar os seus alunos, ir atrás dos seus alunos, mandar mensagem, conversar, né, ali, então fazer essa interação. Então achei essa fala assim bem pertinente, porque justamente, né, nós enquanto professores e também como próprio aluno, né, da EBD, a gente sabe o quanto a gente se sente acolhido, né? Quando o professor chega e considera a nossa presença, não vai que diz, ai, senti sua falta, né? Para muitos, para alguns, né, na verdade, pode parecer cobrança e tudo, mas a gente se sente assim, poxa, alguém sentiu minha falta, né, na EBD, e é algo que vai ali justamente motivando. E o interessante é justamente porque
A EBD, ela nos dá a oportunidade, é esse momento mais dialógico, né? Esse momento mais interacional, eu consigo conversar com o outro, eu consigo ouvir a ideia do outro, eu faço uma pergunta, o outro diz uma resposta, eu posso ter outro pensamento, eu posso ser uma pessoa que falo muito, outra que fico muito calada, mas que tenho minhas percepções, né? Que tiro ali minhas conclusões e também as minhas aprendizagens, né? Então é muito nesse sentido que a EBD ela vai dando esse suporte. E aí, caminhando mesmo, né, para a lição de hoje, então essa parte mais introdutória, mas caminhando para a lição de hoje, que tem por título O Chamado para os Gentios. Raíssa, quais são os objetivos para essa lição? Os objetivos para a lição de hoje, a lição de número um, é apresentar o contexto histórico e espiritual da Igreja de Antioquia e sua missão aos gentios. Ponto 2, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na conduta da obra missionária e no envio dos obreiros. E ponto 3, aplicar os princípios da Igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. Então, irmãos, os objetivos, ele resume bem aí a lição e os aspectos que o aluno ele precisa sair dessa lição, pelo menos aí com essa discussão, né, essa aprendizagem. E aqui é uma contextualização de como se encontrava a igreja que estava em Antioquia, né? Então, essa é o início da contextualização. E pensando na palavra-chave, gentios, né? Eu trago aqui, eu penso que uma pergunta seria: o título é O Chamado para os Gentios. E aí, quem são os gentios no nosso contexto? Né, hoje, na atualidade. Então, pensando, o chamado para os gentios, considerando a palavra-chave gentios, então, quem são os gentios no nosso contexto? Então, essa é uma tempestade de ideias que você pode usar nesse início para essa reflexão. E ao final da lição, você perguntar novamente, né? Se confirmou quem você achava que eram os gentios do nosso contexto atual, com o que você falou lá no início, depois do que nós estudamos agora na lição, então fazer esse comparativo também. E não só isso, né? Eu penso que caberia também um quadro, né? Pensando, principalmente para, pensando na verdade prática, quando ela diz assim, ó, quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Então, um quadro pensando. Hoje, o contexto, a localidade em que a nossa igreja está, quem precisa ser alcançado pelo evangelho? Aí vocês vão elencar. Ah, o bairro fulano de tal, o bairro tal, as mediações ali, né? Quais ruas, né? Quando a gente mora no próprio bairro, sabe até o nome das ruas, né? Quais ruas a gente poderia evangelizar mais e tudo. E aí como que eu posso é, chegar, né? Então, é uma estratégia. Como que eu posso chegar? E pensando sempre o que que a igreja, né, fez antes de sair, né? Antes de chegar no capítulo 13 de Atos, o que que ela estava fazendo? Orando, né? Estava em oração, é, anunciando a palavra, né? Ensinando ali a palavra. Então, é nesse sentido. Então, eu preciso aprender a palavra, eu preciso estar em oração, e aí, essa é a primeira preparação. E pensar que, claro, você, professor, pode pensar mais à frente, né? Até mesmo considerando uma das lições, como um pré-evangelismo antes da EBD, por exemplo, né? Uma sugestão aí para você depois das lições que vão se seguindo, né? Então, pensando o quê? Nessa preparação, pensando não só na preparação, mas como que eu posso chegar a essas, sempre pensando, como que eu posso chegar a essas pessoas? Então, considerando tipo um plano de ação, né? Quem são as pessoas na mediação da igreja que precisam ser alcançadas pelo evangelho? O que eu posso fazer hoje e o que eu posso fazer a longo prazo? Que aí seria justamente esse plano de ação
pensando numa estratégia maior, tá? Da própria igreja. Raíssa, quais suas considerações, sugestões para os professores nessa lição? Queridos, a paz do Senhor, lição maravilhosa, né, Manuela? Estamos começando mais um Demais. trimestre com a graça de Deus. Glória a Deus por isso. Aqui na introdução da revista, minha voz está um pouquinho diferente, irmãos, porque eu gripei. Mas acho que fica até um pouco mais bonita a minha voz assim, viu, Manuela? É, né? Sou Aqui suspeita a na falar. introdução, Manu é minha amiga. Aqui na introdução da revista, a gente já vê que Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus, lá em Atos 1:8, né? E aí ele chega nos dando essa informação que o evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Então começamos aqui em Atos 13 com essa transição de Jerusalém para Antioquia, né? Vai marcar uma mudança de paradigma. Enquanto Jerusalém representava ali a raiz judaica, Antioquia agora vai se tornar o berço da universalidade do evangelho. Olha que coisa interessante. Seria interessante também você compartilhar com os seus alunos. O que são os gentios? Manuela já deu algumas tarefas bem importantes aí e interessantes sobre gentios. O que é gentio? Procure direitinho o conceito, escreva no quadro, coloque no slide, torne esse nome que é tão falado entre nós cristãos, mas talvez alguém da sua sala ainda desconheça, né? Aí você vai ver que o gentio eram todas as pessoas que não pertenciam ao povo de Israel. Então, eles não eram considerados povo escolhido. Então, estavam englobando ali todas as outras nações, povos e culturas, e não eram e que eram associados ao paganismo e à idolatria. Quando o seu aluno compreende o que eram os gentios, ele vai entender o porquê do judeu querer esse afastamento, não querer se misturar, acreditar que eles não eram dignos de receber, né, o evangelho, a salvação. Então, você precisa fazer do seu aluno compreender o porquê dessa separação e o porquê desse, digamos assim, embate entre eles. Vai, vai chegar uma lição aqui, Manuela, se eu não me engano, meu pai, posso estar equivocada, 3 ou 4, que vai falar justamente dessa divisão no templo. Então, não eram todos os espaços que um gentio poderia entrar ali no templo, né? Apenas um judeu. Então, quando chegar nessas lições, o seu aluno já vai estar com esse embasamento maior e compreender o porquê dessa separação. Então, vamos lá para as nossas dicas pedagógicas. A gente chega no tópico 1, falando sobre o nascimento da missão gentílica. Você pode simplesmente para começar a falar de Antioquia, eles compreenderem quem era, o que era essa cidade, como ela estava ali desenvolvida geograficamente, a participação dela, né? Você vai mostrar que a cidade era um entroncamento comercial, para que ele comece a entender porque Deus escolhe essa cidade. Ela ficava basicamente ali na esquina do mundo, e aí a mensagem poderia se espalhar de forma mais rápida. Você pode simplesmente levar um mapa e apresentar no slide. Na nossa EBD em síntese, como Manuela bem falou, agora neste sábado próximo passado, o presbítero Sérgio Lins, porque também nós tivemos a honra de ter a primeira conferência cristã, não é? Deixa eu ver se Isso. eu anotei o nome com DEC. Isso, a nossa conferência de educação cristã foi a primeira. E o presbítero Sérgio Lins, que nós temos a honra de tê-lo como presbítero da nossa congregação, já foi nosso co-pastor, ele deu uma palestra na parte da manhã, que era do giz ao byte. Interessante, né? E ele fala justamente de a gente utilizar os meios da internet para valorizar a nossa aula. Então, professor, eu não tenho mapa, eu não estou conseguindo achar. E lá ele deu algumas dicas. Se você foi, você vai lembrar do que eu estou falando. Entrar no chat GPT, no Gemini e alguns outros de inteligência artificial e dar o comando, produzir um mapa de Antioquia, onde se localizava, o contexto histórico. E aí a inteligência artificial vai gerar para você um mapa
muito bonito que eles fazem, aquelas coisas muito lindas, e você pode pegar esse mapa e estar agregando ali ao seu slide, colocando no seu slide e compartilhando com a sua turma para que eles compreendam onde estava Antioquia, onde ela estava localizada, o porquê da escolha dela. Então você vai comparar a igreja de Antioquia com uma igreja missionária hoje. Será que estamos fazendo nos mesmos moldes? Será que realmente o foco não é apenas o crescimento interno, mas o transbordamento para fora? Será que não estamos nos dias atuais só preocupados com o nosso próprio, como diria assim, girando em torno do nosso próprio umbigo, sem olhar para aqueles que estão ali para fora, né? Como a Manuela bem falou, dessas tarefas que nós devemos fazer, olhar a nossa volta, o nosso entorno, quem são os que estão aqui que eu posso alcançar. E aí você vai destacar aqui no ponto 2, do tópico 1.2 da sua revista, que tem assim: durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. E você vai ver que esse ponto 2 fala de profetas e doutores servindo ao Senhor. Então, veja bem, era uma liderança. E não era só um homem, era um conselho de homens que tinham essa capacidade, né, para nos ensinar sobre a importância de você ter pessoas sérias, com conduta e que vão estar se consultando mutuamente para tomar decisões. Mas, acima de tudo, eles vão estar sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus vai falar, né? Uma dinâmica que você pode utilizar é essa aqui que eu chamaria de o mapa do envio. Você pode estar imprimindo para os seus alunos um pequeno mapa das rotas de Paulo, das viagens missionárias. Você fala com a secretaria da sua igreja, imprime lá, creio que vai ser possível, e você entrega. Nós vamos estar numa lição falando justamente sobre as viagens missionárias, sobre a expansão da igreja. Imagina se eles tiverem esse mapinha ali guardados para terem acesso, para verificarem. Durante a aula eles irem marcando, olha, Paulo chegou aqui, vou marcar, o que aconteceu aqui? Seria interessante, esse mapa acompanharia o seu aluno durante o trimestre. Aqueles que faltarem no dia que entregar o mapa, mantém sempre um ali, precisando, passa para aquele aluno faltoso que chegou depois. Também você pode, junto à sua igreja, verificar quais são os missionários enviados hoje. E também colocar ali o mapa do país que nós temos missionários, colocar a bandeira dos países que nós temos missionários. E aí verificarmos como é que está a questão das ofertas, do suporte logístico, da oração para aqueles países. Às vezes desconhecemos quem são os próprios missionários enviados por nossa igreja. E é interessante que a gente dê esse suporte não só financeiramente, mas em oração também. Você também pode fazer uma outra dinâmica, que essa dinâmica eu acredito que assim seria bem interessante. Como eu falei aqui no tópico 2, do ponto 2 do tópico 1, enquanto eles trabalhavam e serviam o Senhor, eles oravam e jejuavam quando o Espírito Santo fala. Então você propõe um momento de jejum e oração para a sua sala da escola bíblica dominical. Você pode estar falando até juntamente aos seus coordenadores, e se ele quiser colocar e também expandir para as outras turmas, e depois que vocês tirarem e separarem esse momento de oração e jejum, você pode propor para que eles façam um momento de silêncio em oração para que escutem a voz do Espírito Santo de Deus. E que a cada aluno não peça algo para si. Você não vai fazer um jejum e uma oração para pedir algo para você, mas para perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a obra que o Senhor tem para nós nesta cidade? Senhor, Espírito Santo de Deus, fala conosco qual a obra que o Senhor tem para a igreja, a minha igreja, Cidade da Esperança, nesse trimestre, nesse tempo, nesse momento. O que nós podemos fazer como igreja? Como nós podemos estar nos levantando aqui no meio desse povo que nos cerca? Então, você pode fazer isso, que eu acredito que vai ser de muito valia. E mostrar que a missão não nasce que a missão nasce da sua intimidade com Deus e não de estratégias humanas frias. Olha, enquanto eles serviam, eles trabalhavam, eles oravam e eles jejuavam. É bem interessante. Você enfatiza que o missionário, ele não vai sozinho, ele vai simplesmente carregado pelas orações
e a autoridade da igreja que o enviou. Então, você precisa estar ciente de quem são os missionários que carecem da sua oração. O missionário ele é mais forte quando ele tem uma igreja forte por trás. Ele se sente acolhido e amparado. Ninguém chega numa localidade diversa, às vezes até mesmo culturalmente da sua, e se sente protegido se não tem uma igreja por trás dizendo: nós estamos com você, nós estamos orando por você, estamos sentindo a sua dor. No tópico 2 você vê que o Espírito Santo, você pode enfatizar com os seus alunos, o Espírito Santo é a obra missionária, você pode enfatizar que sem a ação direta do Espírito Santo, a missão seria apenas o que? Uma expansão cultural ou filantropia. Vamos ali só fazer o bem, vamos ali só fazer coisas boas, né? Mas você vai simplesmente, você pode usar a analogia de um motor e de um veículo. Nós, como igreja, somos o veículo, mas o Espírito Santo de Deus é o motor, é aquilo que faz gerar, né? A igreja até pode ter toda a estrutura, mas a missão não sai do lugar se o motor, ou seja, se o Espírito Santo não estiver funcionando. Passe para a sua sala que uma igreja forte, que aplica seu dinheiro, as suas orações, o seu investimento em missões, é aquela que escuta o Espírito Santo de Deus direcionando para onde tem que mandar. Nesse momento, você pode fazer com a sua sala uma dinâmica linda. Você pode fazer pequenos barquinhos de papel e entregar e distribuir para os seus alunos. E dizer assim: olha, o que acontece com um barco à vela se o vento parar? Se o vento parar, aquele barquinho à vela não continua. Da mesma forma é a missão. O missionário, ele continua, porque há uma igreja por trás, o Espírito Santo de Deus conduzindo todas as peças, todos os elos, para que aquela obra prossiga, para que dê frutos. Então, esse barquinho, você pode é, colocar desenhinhos com carinho para os seus alunos e eles guardarem ao longo do trimestre, lembrando, né, que o barco é aquela estrutura ministerial que as organizações, os templos, os métodos, tudo aquilo que nós humanamente podemos fazer, mas o vento é o Espírito Santo de Deus. E para esse barco se locomover, é preciso que o Espírito Santo de Deus esteja agindo. Amém? Ponto 3, chegamos no tópico 3, que fala justamente sobre a igreja como agência missionária, e aí você vai enfatizar que enviar não é apenas se livrar de uma tarefa. Ora, Deus falou que nós precisamos ser uma igreja que evangeliza e que envia missionários. Vamos enviar qualquer pessoa de qualquer forma. Nós temos que compreender que aqueles enviaram o que eles tinham de melhor. Eles deram o melhor para a obra missionária. Então, eu preciso investir o que a igreja tem de mais precioso. E aí, o exemplo de Antioquia vai nos deixar reflexivos. Eles enviaram seus dois líderes mais experientes e respeitados, que era Paulo e Barnabé. E pergunte para os seus alunos: a nossa igreja estaria disposta a enviar os seus melhores para o campo? Interessante, não é? Esse é o modelo que a igreja nos deixa. Você pode usar Romanos 10 na revista, nessa parte diz que é Romanos 10, 14. Como ouvirão se não há quem pregue? É preciso que alguém vá, se disponha aí. E aí você pode botar no quadro ou no slide: sem enviado, não há pregador. Sem pregador, não há quem ouça. E sem quem ouça, não há salvação. Você percebe que há uma cadeia que precisa ser cumprida. Então, isto faz com que você perceba que a sua igreja local é um elo fundamental para a salvação das nações. Na hora que a minha igreja envia, eu estou colaborando de forma ativa para que aqueles que não ouviram ainda ouçam falar de Jesus. Olha que coisa interessante. E a dinâmica para esse momento, você pode listar num quadro, né, por exemplo, da sua sala, as atividades internas que a sua igreja anda fazendo e as atividades externas, ou seja, as atividades de expansão.
sejam cultos fora da igreja, seja envio missionário. E aí você vai fazer um balanço. Será que nós estamos falhando em algo? Será que precisamos corrigir? Peça ao grupo para listar a lembrança, o que eles trazem de lembrança, né? Hoje nós fazemos cultos e devocionais em condomínios. Hoje nós estamos tendo esse acesso de entrar em um condomínio e fazer devocionais para que o evangelho chegue nesses redutos também, que agora estão fechados. A gente antes chegava numa praça, numa rua, e todos estavam ali. Hoje a gente vê que determinados locais não é mais nem possível fazer isso. Então, para finalizar, você pode chamar alguém à frente da sua sala para representar um missionário. E nele você pode colocar algumas placas, né? Você pode simplesmente colocar assim, oração, oferta financeira, cuidado com a família do missionário, encorajamento, preparo bíblico e dizer, olha, se ele não tiver esse suporte, ele não anda. Se ele não tiver esse apoio, ele não progride, a obra não vai à frente. Então, nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. Amém? Lembre também, se você tiver essa oportunidade de fazer uma carta juntamente com os seus alunos, para algum missionário nosso que está em algum país que você desconhece, de repente você puxa lá com a secretaria da sua igreja, pega o contato e diz: vamos fazer cartas, vamos enviar para esse missionário. Imagina a alegria que vai ser ele receber uma enxurrada de cartas da sua sala, né? Eu acredito que seria uma bênção. E aí você faz uma pergunta, reflexão final para encerrarmos. Se a nossa igreja parasse de existir hoje, a comunidade ao redor e as nações sentiriam falta da nossa agência missionária? O que estamos fazendo hoje? Se parássemos, deixaríamos, deixaria o reino de Deus com um vazio? É bem reflexivo, né? Uma vez meu amigo Douglas Nilson, esposo da minha amiga Manuela, lendo um livro, compartilhou comigo essa frase. E coube muito bem agora no final. Se a nossa igreja fechasse as portas hoje, as pessoas que estão ao nosso redor sentiriam falta do nosso serviço, né, da nossa obra. Então, eu espero ter ajudado e colaborado com essa lição 1 para os professores que nos escutam. Muito obrigada, Manuela. A gente que agradece, né? E de fato, essa é uma pergunta bastante reflexiva, porque faz pensar exatamente se estamos fazendo, né, aquilo que o Senhor nos chama a fazer, atendendo ao seu chamado. E o quanto temos feito, né, ao redor da nossa igreja, ao redor da nossa vizinhança, o cumprimento desse chamado, tá? Então, queridos, esperamos ter contribuído com a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando, né, sua aula. Agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade. Desde já, desejamos a todos uma excelente aula. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor.